Boa noite, meus irmãos. Vilma, colaboradora do Centro Espírita Irmã Cáritas. É com imensa gratidão que estamos aqui para comemorarmos 60 anos da Seara Espírita Jesus no Lar, fundada em 27 de agosto de 1960 pelo nosso irmão Eduardo Pereira. E, apesar do distanciamento social causado pela Covid-19, agradecemos o carinho da nossa irmã Neide, que nos convidou para esse banquete espiritual. Então, oremos para entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Em seguida, passamos a palavra para o nosso irmão Edson Moreno. Senhor da vida, eis-nos aqui suplicando da vossa infinita bondade a misericórdia do vosso amor, para cumprirmos nossa jornada. Abençoa os trabalhadores da Seara Espírita Jesus no Lar, encarnados e desencarnados. Paz e bem para todos. Deus nos abençoe. Muita paz. Olá, amigos. Quero mais uma vez, assim como Vilma falou, parabenizar a todos pelos 60 anos da Seara Espírita Jesus no Lar. Feliz por essa parceria, temos sempre a pessoa de Dona Neide, uma companheira que nos dá o privilégio de estar conosco em nossos eventos. E também, assim, agradeço a oportunidade de poder falar, uma vez que agora, de forma virtual, estive aí em 2018, quando houve a comemoração, fizemos a palestra e teve aquele yakisoba. Dessa vez vamos ficar sem essa possibilidade de ter aquele yakisoba depois da palestra, maravilhoso. Então, que todos, Dona Neide em especial, na pessoa dela, cumprimento a todos, mas que todos os componentes da Seara Espírita Jesus no Lar possam estar felizes pelos 60 anos de continuidade, fazendo bem, promovendo a paz, promovendo a harmonia, promovendo o ser humano. Que Jesus nos abençoe. Vamos falar, aproveitando bem rapidamente, vamos falar sobre alguns aspectos que são aspectos importantes para nós espíritos, para que tenhamos em mente esses aspectos bem fixos em nossas personalidades, em nosso pensamento, em nosso raciocínio. Bom, a princípio, falar sobre aquelas perguntas, que são as perguntas fundamentais que, ao longo da história, todos vêm fazendo, os filósofos, os buscadores da verdade, que são as perguntas de quem somos, para onde vamos e para que vivemos. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos dá respostas que são muito interessantes, muito mais interessantes do que as respostas que hoje os filósofos materialistas nos trazem. Por exemplo, quem somos? Somos espíritos. A alma é imortal, porque o nada não existe. Nenhuma individualidade criada por Deus deixará de existir. E claro que somos espíritos, porque a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. O átomo e a matéria não pode gerar o gênio, o sentimento, o amor puro, a caridade. Não há como explicar a nossa consciência senão pelo espírito, pela existência do espírito. O organismo material, que ora essa veste, que ora vestimos, não é o princípio da vida, mas ao contrário, é o seu limite. O cérebro é apenas um instrumento que serve para que nosso espírito encarnado registre as sensações, mas o cérebro espiritual, ele é muito mais amplo, registra muito mais do que as possibilidades do cérebro material e tem nos seus arquivos a memória viva de tantas vidas que já vivemos, tantas experiências que aqui tivemos, tantas personalidades que aqui já encarnamos, e todas essas memórias estão lá no cérebro do perispírito, no cérebro que o espírito utiliza como um repositório dessa memória e dessas informações, para que a partir de todas essas informações possamos receber as intuições, possamos então utilizar
essas capacidades que já desenvolvemos ao longo de toda a nossa história. A matéria não organiza, a matéria ela é organizada. E no universo só o espírito representa esse elemento uno, simples, indivisível, né? Então, na verdade, a alma é uma centelha divina, uma centelha destacada do foco divino, do foco que é Deus. E a gente vai aumentando essa nossa amplitude e intensidade de vibrações, a intensidade de possibilidades magnéticas a partir da nossa evolução, do nosso grau de evolução. Nós vamos ampliando, aumentando a amplitude e a intensidade das nossas possibilidades vibratórias, porque a vida é uma imensa vibração. Todos nós temos, então, uma vibração particular, diferente, que desenvolvemos ao longo de uma história multimilenar. Ao longo de milhares de encarnações, nós vamos desenvolvendo a vibração que hoje nos caracteriza. E cada um, então, tem uma vibração particular e diferente. Tem o seu movimento próprio, tem o seu ritmo e a representação do seu poder dinâmico, o seu valor intelectual e a sua elevação moral. Cada um está fazendo o máximo que pode, aquilo que lhe cabe fazer, e todos nós temos que observar as nossas ações, aquilo que podemos fazer, sem nos preocuparmos com aquilo que o outro já faz, com aquilo que o outro já detém de possibilidades, mas assim, então, temos histórias totalmente diferentes. Temos um propósito divino, um propósito de Deus diferente para cada um de nós. E temos que, aos poucos, entendermos isso e nos afinarmos com Deus para podermos realizar esse propósito divino, né? Para que a gente possa entender essa nossa diferença, eu vou contar um conto budista sobre um guerreiro e um mestre zen, um samurai. Um samurai, certa vez, ele, conhecido pela sua nobreza e sua honestidade, foi visitar um monge em busca de conselhos. Assim que ele entrou no templo, ele viu que aquele mestre rezava. Sentiu-se inferior, sentiu-se menor do que aquele mestre que estava lá rezando. E concluiu que, apesar de toda a vida dele ter lutado por justiça e por paz, não tinha sequer chegado próximo ao estado de graça daquele homem à sua frente. Por que razão estou a me sentir tão inferior a si? Disse ele para aquele mestre. Já enfrentei a morte muitas vezes, defendi os mais fracos, sei que não tenho nada do que me envergonhar. Entretanto, ao vê-lo meditar, senti que a minha vida não tem a menor importância. Aquele mestre, um sábio, disse para ele: espere. Ao final do dia, nós conversaremos. Assim que eu tiver atendido todos que me procurarem hoje, eu te dou a resposta. Durante todo aquele resto de dia, aquele samurai ficou sentado no jardim do templo a olhar as pessoas que entravam e saíam à procura de conselhos daquele mestre. Viu como aquele mestre atendia a todos com a mesma paciência e com o mesmo sorriso luminoso em seu rosto. Seu estado de ânimo, por conta da inferioridade que sentia, ficava cada vez pior. Ele era acostumado a agir, não gostava de esperar. De noite, quando todos já tinham partido, ele insistiu com aquele mestre. E agora, podes ensinar-me? O mestre, então, pediu que entrasse e conduziu-o até o seu quarto. No quarto daquele mestre havia uma varanda aberta, um espaço onde podiam ver o céu, as estrelas, as montanhas à frente. E aí o mestre lhe disse, na verdade, a lua cheia brilhava e trazia um ambiente de profunda tranquilidade naquele espaço onde eles estavam. E aí o mestre lhe diz, está vendo a lua, como ela é linda? Ela vai cruzar todo o céu. Amanhã, o sol vai nascer
e vai tornar a brilhar novamente. Só que a luz do sol é muito mais forte e consegue mostrar os detalhes da paisagem que temos à frente. As árvores, as montanhas, as nuvens, o colorido de cada uma dessas árvores, dessas folhas, todo esse colorido tão belo. O sol, a luz do sol, pela sua força, pode descortinar para nós. Tenho contemplado, disse o mestre, os dois durante anos, e nunca escutei a lua dizer: por que não tenho o mesmo brilho do sol? Será que sou inferior a ele? O samurai então diz: claro que não. Lua e sol são coisas diferentes, cada um tem sua própria beleza. Não podemos comparar os dois. Aquele mestre então vira para o samurai e lhe diz: então tu sabes a resposta. Somos duas pessoas diferentes, cada qual a lutar à sua maneira por aquilo que acredita e a fazer o possível para tornar este mundo melhor. O resto são apenas aparências. É assim, meus amigos. O resto são apenas aparências. Cada um de nós tem a sua maneira própria de lutar. Cada um de nós tem o seu ritmo próprio na escalada evolutiva. O resto são aparências. Cada um de nós tem essa possibilidade de lutar para fazer o mundo melhor, sem nos preocuparmos nesta comparação, sem nos inferiorizarmos, porque estamos fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que já é possível para nós realizar. E para onde vamos? Para onde vamos? Nós precisamos passar por vias escuras. Vestimos como se fosse uma roupa muitos corpos. Todos esses corpos já morreram. Mas nós continuamos a prosseguir nessa nossa marcha ascendente, cujo fim é a perfeição. Entramos na matéria a contragosto. Lá no Livro dos Espíritos nos diz que Deus nos impõe a encarnação. Porque não é fácil chegarmos aqui, lutarmos com tantas dificuldades, com o envelhecimento, com a doença, com todas essas dificuldades. Mas o fim é a perfeição. É pelo aperfeiçoamento, por meio do trabalho e do esforço, que nós vamos crescendo e que nós vamos também nos localizando em planos diferentes do plano espiritual. Entre uma vida e outra, nos localizamos em locais determinados no plano espiritual, determinados pela nossa vibração, pela vibração que já conseguimos elevar. A vibração que já conseguimos elevar nos coloca em determinado plano espiritual específico. A matéria é só um obstáculo útil, porque sem dor, como conhecer a alegria? Sem sombra, como apreciar a luz? Sem a privação, como saborear o bem adquirido? Então nós encontramos dificuldades de todo tipo em volta de nós, lutando contra esses elementos, contra a miséria, contra os flagelos, contra a dor e contra a morte. Por toda parte, essa dificuldade nos apresenta, mas para que possamos desenvolver capacidades espirituais, para que possamos sair da condição de animalidade e nos transformarmos em espíritos puros ao longo de muitas e muitas existências. A obra humana vai se fazendo desta maneira. Todos nós temos problemas. A experiência vai dizer para nós que não há ninguém aqui no planeta que não tenha problema. Em nenhum momento de nossas existências temos sempre um tipo de problema a batalhar e a lutar. Se não é um problema de saúde, é um problema de dinheiro, ou é um problema conjugal, ou é um problema com a família, com os filhos, ou é um problema no trabalho. Sempre temos um problema. E se alguém agora está sem nenhum problema, espera que ele vai chegar. Porque os problemas chegam para que nós possamos, para que sejamos desafiados e que possamos nos desenvolver, encontrar a partir deles um equilíbrio emocional,
desenvolver nossa integridade psíquica, nossa inteligência, né? A experiência do corpo físico é essa experiência educativa. É o aprendizado, é para o aprendizado que nós estamos sendo desafiados. O objetivo é esse, é o nosso aperfeiçoamento. Estamos sendo desafiados para que possamos nos melhorar, para que possamos aprender coisas novas, para que saiamos dessa zona de conforto e saibamos nos reinventar, para ter que nos transformarmos, para ter que nos renovarmos. É assim que a Seara Espírita Jesus no Lar tem feito seu trabalho aí há 60 anos, buscando a transformação e a renovação de muitos que aí chegam. Então, esse é o nosso objetivo, a nossa renovação. A morte chega para todos. Os mortos são, na verdade, os vivos do céu. Sócrates respondia para seus amigos, depois de já ter tomado o veneno da cicuta, e só aguardando o efeito daquele veneno para morrer, para deixar seu corpo, e os amigos lhe perguntavam de que maneira que ele queria ser enterrado. E ele dizia aos amigos, enterrai-me como vocês, me enterrem como vocês quiserem, se puderem me pegar. Porque ali ele não mais estaria. Era uma veste que ele estaria deixando e nós também deixamos a nossa veste. A morte é uma simples mudança de estado, uma destruição dessa forma frágil que já não nos possibilita condições necessárias à nossa evolução. Quando essa forma frágil, esse corpo físico, já não nos possibilita a condição necessária para a nossa evolução, nós precisamos seguir evoluindo em outro plano de existência, no plano definitivo, no plano espiritual. A gente não deve temer a morte, devemos nos esforçar para embelezá-la, preparando-nos para ela e conquistando beleza moral e beleza espiritual para que lá estejamos num plano de mais beleza e de mais possibilidades de realização. Mas não tenhamos pressa. Chico, certa feita, disse a Emmanuel, Emmanuel, eu já não posso nem da cama mais levantar, seria melhor que eu desencarnasse. E Emmanuel disse, Chico, nem pense nisso. Enquanto estiveres aí podendo fazer uma prece por alguém, sua encarnação está sendo muito útil. Então não tenhamos pressa, o dia chegará, mas estejamos preparados, porque aqui nós, na verdade, estamos nos preparando para deixar essa veste e sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. A gente tem que entender, vamos resumir aquilo que falamos. Quem somos nós, então? Nós, essa é a consciência que o espírita tem que ter. É a consciência que os amigos da Seara Espírita Jesus no Lar já têm. Com toda certeza de que quem somos nós, somos espíritos imortais, em trânsito da animalidade à angelitude. Para onde nós vamos? Para um local no plano espiritual das nossas concepções e que as nossas realizações nos levarão. Qual o sentido da nossa vida? É o aperfeiçoamento através do esforço e da vontade na superação dos obstáculos que a matéria nos impõe para a nossa renovação. Certos de que, filhos de Deus, aonde está, ele é luz. E o espírito consciente, aonde ele está, ele é serviço. Serviço em prol dos nossos irmãos. Parabéns a todos da Seara Espírita Jesus do Lar. Parabéns, Dona Neide. Vamos fazer uma oração final. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus possa abençoar o Seara Espírita Jesus no Lar, todos os companheiros, todos que aí participam. Que muita luz possa ser dirigida a esta casa espírita e que ela possa também distribuir essa luz por muitos anos, muitos e muitos anos. Jesus nos abençoe para que estejamos cada vez mais conscientes de quem nós somos, da transitoriedade da vida material e de que cabe a cada um de nós construir um ser integral, um ser humano na condição de humano verdadeiramente falando, com suas virtudes da bondade,
da caridade e da paz em si mesmo. Muita paz para todos, que Jesus abençoe. Parabéns, 60 anos, Seara Espírita, Jesus no Lar. Um abraço, Dona Neide, Jesus esteja conosco.